tenho ouvido muitos discursos aqui, e existe um ditado que às vezes é melhor ouvir do que ser surdo, mas as coisas têm passado um pouco do limite. Nós começamos os trabalhos na comissão do impeachment, Vossa Excelência ali participou e acompanhou muito bem, e nos portamos com toda a fidalguia possível, com todo o respeito possível à investigada e aos seus defensores. Entretanto, desde o dia do início desse processo, que as agressões não cessam. São agressões de toda sorte. Aqui temos ouvido golpista, fascista, tudo que é tipo de ista, temos sido acusados. Há poucos dias até recebi um Twitter que disseram, um internauta dizendo o seguinte, senador Moca: vocês não vão ganhar uma, porque vocês estão lutando esgrima e eles estão no vale tudo. Mas continuaremos assim, senador Dário Berger. Continuaremos assim porque não vamos diminuir o nível do debate. E aqui, essa casa que já foi... Essa tribuna que já foi ocupada por pessoas como Rui Barbosa, como Afonso Arinos e tantos outros, não vamos diminuir o nível do debate. Agora, o contraponto não vamos nos furtar de falar. Hoje, por exemplo, é o dia de cartas, senador Dário Berger. Logo, a presidente afastada que tanto disse que não tinha direito à defesa, que estava lhe sendo cerceado o direito à defesa. Entretanto, quando chega o momento dela fazer a defesa na comissão do impeachment, o que faz ela? Manda uma carta. Justo ela que critica tanto carta, certa vez recebeu uma carta, propagou ela aos 4 cantos desse país, colocou na imprensa. Então me lembrei até de um verso do milionário, do saudoso milionário, né? Da dupla Milionário José Rico, que tinha uma música que dizia o seguinte: estou escrevendo essa carta meio aos prantos, ando meio pelos cantos, pois não encontrei coragem de encarar o seu olhar. Acho que encaixou como uma luva. O que parece é que a presidente, que exalta tanta coragem, que fala tanto de luta, ela não teve coragem de encarar a comissão de impeachment. Essa é a impressão que ficou. E não teve coragem por quê, senador Moca? Porque os fatos gritam nos autos. Os fatos gritam nos autos. E para parafrasear o seu advogado de defesa, eu tenho dito, a peça de acusação e as perícias que ali foram aportadas é de clareza solar. Hoje, do mais simples brasileiro ao mais erudito, todos sabem o que aconteceu. E o que aconteceu, senador Valdemir Moca, foi uma farsa. Eu devolvo o termo de farsante. O que aconteceu foi uma farsa no orçamento da República. E não é fatozinho, não é coisa pequena. Aqueles que nos assistem nesse momento e que nos ouvem devem se lembrar da grande empresa, de uma das maiores empresas, uma empresa global que se chamava Aeron. O senador Valdemir Moca vai se lembrar porque essa empresa esteve lá pelo Mato Grosso do Sul, porque era uma empresa do ramo de energia e que espalhou dutos por esse país afora. Mas a Aeron, ela tinha inclusive um lema que era Ask Why. Ela dizia o seguinte, era mais ou menos o seguinte: pergunte o porquê. Pergunte o porquê. E qual era esse porquê? Por que ela dava tanto lucro? Os seus investidores ganhavam dividendos bem acima do que o mercado pagava. E ninguém sabia por quê. E ela tinha esse lema, pergunte o porquê. E esse governo distribuía, e eu faço esse comparativo porque esse governo distribuiu e se jacta disso, todos que sobem aqui na tribuna, distribuiu pacote de bondades de toda sorte. E todo mundo, de repente, perguntava o porquê, né? Pergunte o porquê. Ninguém perguntava o porquê, senador Moca. O porquê estava escrito. Usavam o mesmo dinheiro para pagar 2, 3 compromissos. Essa é que é a fácil. Fica muito fácil governar quando se tem dinheiro a rolê. Essa é que é a grande verdade.
Então não tinha limite para nada, podia gastar o que quisesse com educação, com saúde, e hoje me surpreende muito alguém falando aqui em legado, quando nós estamos em 100º, 31º lugar no mundo em termos de qualidade em ciência e matemática. Esse é o nosso lugar na educação. Que legado é esse? Mas distribuíram bondades, por exemplo, no setor de transportes, que encharcaram o mercado com 300 mil caminhões a mais. Quase enfrentaram uma greve dos caminhoneiros porque o preço do frete baixou. O mercado funciona assim. Mas continuam dizendo que o processo do impeachment é golpe. A lei é clara que um presidente não pode mexer no orçamento, não pode editar decretos se não tiver autorização do legislativo. Mas a presidente deu de ombros para essa lei. A presidente maquiou os balanços, tanto para o mercado quanto para os eleitores. E fica brava quando diz que isso foi uma fraude. Fraude gigantesca, de bilhões. Todo mundo fez, Fernando Henrique fez, Lula fez. Não é verdade. O próprio Tribunal de Contas da União disse, não é verdade, eles não fizeram. Havia pequenos atrasos, porque a pedalada é como se fosse um cheque especial. Se você atrasa 10 dias, até os próprios bancos não cobram juros. Agora, se você atrasa um ano, aí sim vira uma dívida. Isso foi o caso. Não, Lula fez, Fernando Henrique fez. Mesmo que tivessem feito, não justificaria. Agora, tenta dizer que foi um fatozinho, que está sendo injustiçado. Não é verdade. Na verdade, está faltando dignidade na hora do adeus. Falta dignidade, falta respeitar a indumentária do cargo. Aliás, nos últimos momentos, quando saía ali do Planalto, ela transformou aquilo ali num grêmio estudantil. Havia faixas, havia vergonha alheia, era o que nos fazia sentir. Concedo com muito orgulho uma parte ao senador Moca. Senador José Medeiros, Vossa Excelência que tem sido muito atuante na comissão do impeachment. Vossa Excelência certamente há de se lembrar de quando lá esteve o doutor Júlio Marcelo, que é o procurador, junto ao Tribunal de Contas da União, representando o Ministério Público. E lá exibiu exatamente aquilo que ele caracterizou como crime de responsabilidade. Aliás, isso há quase 1 ano e meio atrás, numa audiência pública na CAI. Muito bem, o Tribunal de Contas, que é o órgão especializado para fazer esse tipo de auditoria, colocou, afirmou e reafirmou, me parece por 2 vezes. E aí é que vem uma incoerência. Aí foi pedido lá, pela base da presidente afastada, uma perícia. E aí o plenário rejeitou, foi recorrido, acabou sendo conferido o direito à perícia. E o nosso presidente, aqui, pegou os melhores técnicos, consultores do Senado nessa área de orçamento. E qual foi o resultado? Exatamente confirmou aquilo que o Tribunal de Contas da União. E aí, eu vejo a maior incoerência. Eles passaram a contestar a auditoria que eles mesmos pediram. Então, isso é que é incompreensível. E hoje, aqui, eu vi, deixando isso de lado, eu vi uma série de parlamentares aqui desfilando. Parece que nos últimos 50 dias, que assumiu o presidente Michel Temer, aí o pessoal resolve falar de banco, resolve falar de taxa de juro, resolve falar de... Parece que em 50 dias tudo isso aconteceu. Em 13 anos não falaram nada. Em 13 anos eles nunca falaram, nunca fizeram. Agora falam em taxar a grande fortuna, em baixar juro e criticar Aí eu pergunto, e esses 13 anos, será que não foi possível fazer?
É essa incoerência que a população que nos ouve ficou incrédula. Não é possível que esse pessoal fale isso depois de ter ficado 13 anos governando e não foram capazes de fazer tudo que eles criticam agora, mas há 13 anos eles não fizeram absolutamente nada para que isso não acontecesse. Deixaram, sim, um grande legado. Quase 13 milhões de desempregados nesse país. Muito obrigado, senador José Medeiros. Eu que agradeço a parte, senador Moca, Vossa Excelência sempre pontual e contundente. A incoerência, ela não para por aí, senador Valdemir Moca. Ela passa, por exemplo, quando vamos para o campo da probidade. São peritos em apontar o dedo. Mas não falam nada de Passadina, de Abreu Lima, de Petrobras, da Eletronuclear, não fala nada de uma esteira de tesoureiros presos. Eu não gosto de apontar o dedo, senador Moca. Pedir música, né? Depois de 3 tesoureiros presos, pode pedir música no Fantástico. Exatamente. E não fico feliz de desfiar esse rosário aqui, mas resolvi que não ia mais me calar. Porque eles não perdoam o argueiro no olho de ninguém, mas não reparam na trave que está no seu olho. Então, senador Moca, para ir finalizando já, o que a gente tem que fazer aqui é o contraponto, porque o governo do presidente Michel Temer tem pouco mais de 30 dias. E aqui eu vou falar, para não dar o artigo 14, o senador há poucos dias subiu aqui e disse que esse governo já é o pior da história desse país. Então, como você avaliar um governo em pouco mais de 30 dias? Nós temos que ter coerência no nosso discurso. A economia, o que se vê é o cidadão já com esperança, vendo que está nascendo um horizonte e temos que torcer para isso. Pensa que essa gente se preocupa com o país? Não. E aí me faz lembrar, certa feita, num debate quente aqui no Senado, eu ainda era adolescente, me lembro do saudoso Antônio Carlos Magalhães, que ele disse: essa gente fala que é pelo Brasil, mas o Brasil desse povo é o dinheiro. Então, quando eu vejo aqui que, na verdade, falava o tempo é pela nação, é pelo Brasil, e agora não estão nem aí para a economia, dá para notar que não estavam mesmo preocupados com o Brasil. Então, adeptos do pior melhor. Eu vi aqui gente votando contra a indicação falando que vai votar contra a indicação de embaixador, senador Lazier. Mas não era por questão do currículo da pessoa, não, é porque é o governo que está indicando. Veja se pode uma incoerência desse tipo. E aqui nós estamos num momento em que o Brasil está se firmando. Deixaram um rumbo de 170 bilhões, mas querem jogar para os outros. Por exemplo, esses acordos, senador Dario Beck, esses acordos sobre o aumento dos salários dos servidores, foram todos feitos pela presidente. Agora estão criticando, chamando o presidente Michel Temer de gastador. Olha a falta de coerência. Há poucos dias tratávamos aqui da MP que era sobre aviação. Começaram a criticar aqui. A MP era da presidente afastada. No meio do caminho, ela recebeu emenda, fizeram um escândalo do tamanho do mundo que o presidente estava querendo entregar o nosso patrimônio nacional e a soberania nacional. E por aí vai. Temos que fazer esse contraponto, porque quando o debate é um debate à altura, senador Lazier, temos que respeitar. Mas quando há má-fé, quando existe a rasteirice e quando perdura a mentira, não dá para tolerar. Infelizmente, gostaria de estar tratando de temas, de outros temas, de grandes temas aqui, senador Dario. Mas, infelizmente, temos que vir aqui fazer esse contraponto, porque não é possível que um grupo que está boa parte dos seus dirigentes preso, que só o baixo clero sobrou para fazer a gritaria, tente se sobrepor sobre a verdade desse país, sobre o que está acontecendo de fato, que, na verdade, isso que está acontecendo é o legado, é a herança maldita de um governo perdulário. Temos que dizer isso aqui, mas é verdade. E aí tentam jogar para os outros. Eu penso que é cada um no seu quadrado, cada um que assuma a sua culpa. Não faço apologia a
não tenho compromisso com o erro, mas não posso tolerar que venham aqui posar de santo, que venham aqui querer fazer guerra de estilingue quando o telhado é de vidro. Muito obrigado, senhor presidente.